Existe uma foto que sempre me chamou a atenção, que é do diretor alemão Fassbinder, usando uma camisa do Bayern de Munique. Eu não sei qual é a procedência dessa foto, não sei nem se de fato ele torce o Bayern de Munique, mas também tem uma outra foto dele usando uma camisa do Colônia. Mas o Bayern de Munique me lembra uma história que eu lembro quando eu comecei a gostar de futebol, eu gostava de jogadores com nomes diferentes. E lá pelos idos de 2007, assistindo o Real Madrid, né, o time que eu torço, na Champions League, o Real Madrid sofreu o gol mais rápido da história da competição. Um gol que foi em 10 segundos de jogo, né, um gol feito por Roy Mackay. Mas o que me chamou a atenção foi o meio campo do Bayern de Munique que deu a assistência para o Roy Mackay. No caso, Salihamidzic, né, o meio campo bósnio. Eu já fiquei encantado pelo nome do jogador, já fui tentar contratar ali no FIFA e nos Wing Eleven da vida. Então, nesse início do meu gosto de futebol, eu sempre procurava jogadores com nomes diferentes. Geralmente são jogadores do leste europeu, ou, enfim, até jogadores alemães, né? A gente tem no Bayern de Munique o próprio Schweinsteiger. Mas no cinema também a gente tem personalidades com nomes diferentes, que eu também acho bem interessante. No caso do Fassbinder, que também é um nome legal, né? Mas acho que a gente pode pensar numa das atrizes que sempre está nos filmes dele, que é a Anna Schygulla. Inclusive, o primeiro filme do Fassbinder que eu assisti, a Anna Schygulla é a protagonista, que é O Casamento de Maria Braun. E por isso, então, querendo homenagear o diretor e a Anna Schygulla, eu pensei em fazer um ontem e hoje desse filme. Então, vamos acompanhar a recepção desse filme no momento que ele lançou e hoje em dia como ele é visto por alguns críticos, pelo menos do Letterboxd. Então, como é de praxe, estamos aqui no Letterboxd, na página do Casamento de Maria Braun. Temos aqui 38.672 pessoas que estão aqui, né, que assistiram o filme, e 10.551 gostaram. Eu aqui deixei minha notinha, 5 estrelas, o like, etc. É um filme, segundo a média aqui das notas, 4.1. 4.05, né, na verdade. Baseado em 24... Enfim, né, tá aí os números. Os números não mentem. Aqui eu tenho meus amigos que assistiram, né? A gente já vai para a lista dos amigos. A críticas dos amigos aqui. A crítica do Bruno Andrade, famoso aí dos Twitters. Ele nem Twitter tem, mas ele é famoso no Twitter. Gustavo Rezende. Querido João Neto. Inclusive, o João Neto gravou um episódio do Ponto Cego com o Thiago sobre o casamento de Maria Braun. Então eu vou até deixar na descrição esse episódio para vocês ouvirem também. Enfim, aqui os reviews populares. A gente já percebe aqui um spoiler, né, das notas. Vamos para as notas dos amigos agora. Vamos aqui a média das notas do casamento de Maria Braun. No geral, 4,5, 5, né? O filme ele é muito bem cotado em todas as pessoas que assistem. As pessoas deixam corações e estrelas para esse filme. Algumas não, mas não tem problema. Isso não quer dizer nada. Mas no geral a gente percebe que as notas nada abaixo de 3,5, né? No caso, a nota do Rafael Kubakovic aqui. Enfim, também não é um filme tão popular assim, né? Entre os meus inscritos, pelo menos. Nem todo mundo assistiu, só 17 aqui de quem me segue. Mas já deu pra ter uma noção de que é o filme de uma nota bem alta até. E só pra desencargo de consciência, que o MUBI também é um filme 8.3 de 10. Também deixei 5 estrelas aqui. E que mais? O que mais a gente pode falar do MUBI? A gente tem aqui o elenco. Aqui também a opinião dos críticos. É um filme 5 estrelas. Que são críticas geralmente de 2016, 2015. A maioria das críticas que eu achei do filme são dos anos de 2015 pra cá. Quer dizer, eu não vi nenhuma crítica desse ano, do ano passado. Não tem nenhuma crítica tão recente assim ao filme. A não ser as notas do Spotify já, do MUBI. Mas no geral, a maioria das pessoas também assistiu há bastante tempo aqui. A gente consegue ver os anos aqui. Há 8, 9 anos aqui. Que eu assisti um ano atrás. O Vitor Eremita, que também deu 5 estrelas. Acho que já deu pra ter uma noção de como o casamento de Maria Braun é visto nos dias de hoje. Agora, vamos ao que interessa. Bom, então a gente vai começar com um personagem que é recorrente aqui no quadro, que é o Roger Ebert. Bora ver se ele teve uma crítica mais bondosa com um filme de arte, digamos assim, né? Porque os filmes de gênero, filmes de horror, ele já deu pra perceber que ele não é muito bondoso com as estrelinhas, né? Apesar que o Massacre da Serra Elétrica, ele escreveu uma crítica razoavelmente positiva. Então é isso, vamos ao Roger Ebert. Então já estamos aqui com a página do Casamento de Maria Braun. Filme de 79,
a crítica da época aqui. De cara a gente vê 4 estrelas, nota máxima pro Roger Ebert em relação ao Casamento de Maria Braun. Porém, eu diria que o texto não é dos mais positivos, apesar de ser uma crítica relativamente positiva. Ele basicamente vai dizer no texto, vai tratar um pouco sobre a carreira do Fassbinder, falando sobre a questão da produção dele, mas ele diz uma coisa que, enfim, né, seus filmes sempre trataram de sexo, dinheiro e morte, e seus métodos frequentemente consistiam em explorar esses 3 temas por meio de casais espetacularmente incompatíveis. Uma idosa faxineira e um jovem trabalhador negro, um sósia do James Dean e uma menina de 13 anos, um rico gay urbano e um jovem simplório que venceu um sorteio. Então ele faz um comentário geral sobre a carreira do Fassbinder, né? E depois ele fala propriamente sobre o casamento de Maria Braun. Fassbinder se diverte de forma bastante amarga com o que acontece após a morte do soldado. O filme é mais realista no tratamento de seus personagens do que Fassbinder costuma ser, mas os eventos continuam tão arbitrários quanto sempre foram. O mini-apocalipse no final é uma conclusão perfeita, e então creio ficamos com a soma do que Fassbinder tem a dizer sobre a reconstrução da Alemanha. Reabrimos as lojas, mas ainda não sabemos muito sobre os clientes. Então essa é a crítica do Roger Ebert ao Casamento de Maria Braun. Ele foi positivo nas estrelinhas, mas não sei se o texto tem um tom muito positivo no geral. Ele parece focar em questões assim que, não sei, não dizem muito sobre o filme e sobre, talvez, sobre a forma do cinema do Fassbinder. Pô, mas essa é a crítica da época e, querendo ou não, uma crítica positiva, digamos assim, né? E agora eu vou mostrar algumas críticas de uma revista alemã chamada Cinema, Kinoprogramme. Eu não encontrei muito sobre a procedência dessa revista, até porque o nome dela é Cinema, então é meio difícil encontrar algumas informações por causa desse nome, que é um nome meio genérico. Mas ela é uma revista bem interessante e ela vai repercutir bastante sobre o impacto que o filme teve no mercado local na Alemanha. Então é isso, vamos dar uma olhada na Cinema. Então aqui está a revista Cinema. Vamos lá, é a revista lançada em 79. Eu vou dar o zoom aqui para dar uma olhada mais de perto nela. A gente tem o Jack Nicholson na capa. Aqui a gente já tem, vou dar uma folhada nela para a gente ter uma noção desse tipo de publicação, né? E aqui logo de cara a gente tem essa matéria que na verdade trata sobre uma repercussão sobre o cinema alemão. O título é O cinema alemão está prestes a passar por uma virada e comenta sobre o grande sucesso de 3 filmes, que é o Casamento de Maria Braun, o Nosferatu com Klaus Kinski, né, o filme do Herzog, salvo engano, e o outro filme que é o Tambor, do Schillendorf. E aqui tem uma crítica que comenta sobre como esse filme é curioso por ter tido sucesso do público e da crítica, ou seja, a crítica especializada gostou, bem como o público gostou, o que é um aspecto que, como comentado aqui, nem sempre acontece. E é curioso que é uma crítica bastante otimista com a consolidação do cinema alemão, né, dos filmes alemães, filmes de produção local, no cinema do país, né, no mercado do país, no mercado interno. Mas aqui, como é de praxe, temos as notinhas. Aqui também, as revistas alemãs também dão notinhas. E aqui tem uma escala de opinião. E no caso aqui, a gente tem top na Alemanha. O Casamento de Maria Braun ficou em segundo. Top na América, top na Inglaterra e na França. No caso aqui é curioso. Na notícia diz que, além de críticos, né, a gente tem a votação de leitores também, né? Aqui, ó, Leser, são os leitores que deram a votação. E na matéria repercute sobre como o Casamento de Maria Braun foi muito bem. Como diz na outra matéria, né, ele foi tanto sucesso de crítica quanto sucesso do público em geral. Aqui a gente tem outra edição das Kinoprogramme, que já tem uma matéria específica sobre o Casamento de Maria Braun, sobre o Nosferatu, por exemplo, né? Vou dar uma folhada aqui nela rapidamente. E finalmente uma matéria sobre o Casamento de Maria Braun. E essa matéria basicamente faz uma sinopse sobre o filme, né? Conta a história do filme.
descrevendo desde o começo e tudo. Comenta sobre o sucesso de bilheteria que o filme tem, comenta sobre a relação, inclusive, do Fassbinder com a Hannah Shigula, né, que eu achei que fosse algo que não fosse tão publicamente notório isso. Eu achei que fosse algo que não fosse publicamente sabido, né? Mas comenta, tem uma frase, inclusive, que diz que parece que o Fassbinder não conseguia viver sem essa mulher, né? Sem a Hannah Shigula. Bom, quem não conseguiria, né? Enfim, quem conseguiria, na verdade, né? Enfim, aqui tem uma outra notícia bem interessante, comenta sobre uma sessão especial que a própria revista fez. E aí depois, em seguida da sessão, eles ouviram tanto a crítica do público, né, quanto da imprensa especializada, né, de quem escreve para a revista. E tem umas críticas interessantes. No geral, as críticas são positivas. Comentam especialmente sobre como o filme aborda o pós-guerra, como não existem muitos filmes sobre o pós-guerra, mas também fala um pouco sobre as deficiências do cinema alemão, né? Tem uma crítica que comenta sobre as deficiências do cinema alemão, de que o cinema alemão tem muito diálogo e pouca ação. E, inclusive, a duração do filme talvez é uma crítica que seja recorrente em vários desses relatos que a gente tem registro. E também consideram a obra mais acessível e madura do Fassbinder. Então é bem interessante isso aqui. Essa matéria sobre de novo, ressaltando esse aspecto desse sucesso do filme, tanto com o público especializado quanto o público leigo, digamos assim, né? Aqui agora eu queria destacar a revista Jump Cut. É uma revista americana. Revista já da década de 90, mas eu acho curioso. Tem um artigo aqui interessante que comenta um pouco sobre a estética do Fassbinder e como ele utiliza uma influência do Brecht. Aqui, no caso, comenta 3 dos principais filmes dele, né? O Casamento de Maria Braun, Lola e Verônica Voss. É um artigo bem interessante, até para quem não conhece muito sobre o Bertolt Brecht. Para quem não sabe, Bertolt Brecht é um dramaturgo, poeta, um escritor bastante fluente aí do início do século XX. E, inclusive, o Fassbinder chegou a gravar, salvo engano, algumas peças dele, fez algumas adaptações para cinema. E também chegou a interpretar, salvo engano, um personagem do Brecht num filme. Mas eu vou destacar aqui apenas algumas citações, mas até para comentar um pouco sobre essa recepção sobre o filme, né? Sobre essa noção da obra do Fassbinder, né? Então tem uma citação aqui que os 3 filmes recorrem à interpenetração entre história, cinema e literatura. Cada um apreende a realidade histórica concreta do período Adenauer. Todos esses se alimentam de filmes contemporâneos, relacionam-se também com textos impressos, por mais variada que seja a adaptação. Por meio de referências a textos e contextos externos aos filmes da trilogia, Fassbinder promove nossa constante consciência do artifício, e assim seus filmes se aproximam da estética brechtiana. Um estilo demonstrativo distanciador e apresentacional marca toda a trilogia, alternando-se com e manipulando a estrutura melodramática ao estilo de Sirk. Fassbinder levanta, em chave brechtiana, a questão de como uma pessoa pode manter a dignidade humana e a ética sob o capitalismo. O filme lembra ao espectador que a sociedade alemã permanece em dívida com as mulheres que foram produtivas no início do pós-guerra e que depois foram empurradas para o segundo plano. O filme também sugere que as mulheres, devido ao seu sistema de valores burgueses, tradicionalmente agiram na busca de felicidade privada, em vez de servir à consciência pública e às reformas sociopolíticas. Além disso, o filme aborda um tema central, os padrões de dominação e os conflitos de poder entre parceiros nas relações. Esse é um artigo bem interessante, eu acho que vale a pena dar uma lida nele, é bem fácil de encontrar. E eu acho ele um artigo curioso para a gente pensar em como o cinema do Fassbinder sempre esteve associado já a esse aspecto mais político e até esse aspecto dessa relação que o diretor tem com a história da Alemanha, né? Com essa relação com a reestruturação da Alemanha no pós-guerra. Essa é uma leitura que até hoje é bem popular e, na verdade, eu acho que seja a leitura principal, na verdade, sobre o filme, que todo mundo tem, de que simplesmente a Maria Braun representa a Alemanha. Mas eu acho que esse artigo é também interessante para a gente pensar como o cinema do Fassbinder já apontava para essa estética brechtiana, né? Então, em alguma medida, talvez ele seja um diretor associado ao Bertolt Brecht. Tem alguns outros diretores que também tem um pouco disso, de ter esse cinema que acaba sendo bastante ilustrativo em utilizar técnicas do Brecht para tornar consciente essas contradições
dentro dessa cultura burguesa. Mas vamos seguindo agora com a revista Take One, uma revista canadense. Aqui a revista Take One vai repercutir bastante sobre Cannes, né? O filme foi exibido em Cannes e basicamente esse artigo aqui vai comentar sobre o filme, né? Contar a história do filme. A maioria desses artigos, na verdade, traz uma sinopse sobre o filme. E comenta sobre como o Cannes não tinha multidão lá e tinha muitos filmes desinteressantes, o que causou uma exibição quase diária do Casamento de Maria Brown, né? Muitas pessoas reassistiram e assistiram várias vezes o filme por causa disso. E aqui também se conclui que o Fassbinder era o diretor mais importante em atividade no mundo atualmente. Agora aqui uma breve olhadela na Cineprogram, revista de Birmingham, que comenta que o Casamento de Maria Brown é um dos filmes mais populares e acessíveis, bem menos formal e claustrofóbico em relação a outros filmes do Fassbinder, né? É uma história de amor livremente ambientada na história. Maria como Alemanha, de novo, nessa leitura da Maria Brown como representando a história da Alemanha, né? Agora aqui esse é um artigo bem interessante. É a revista Vogue, né? É uma revista de moda que no caso vai repercutir um pouco aqui sobre a figura da Hanna Schygulla. A gente tem um artigo sobre a Hanna Schygulla aqui, que é bem interessante, se destaca sobre ela, né? Eu acho curioso como que ele descreve ela como uma estrela do cinema underground alemão que chegou a uma aclamação internacional com o Casamento de Maria Brown, né? E também destaca, tem uma entrevista com a Hanna Schygulla e destaca um pouco sobre destaca a surpresa que ela tem de fazer sucesso com os americanos, né, no caso. E agora eu quero destacar frases da Hanna Schygulla para a revista Vogue. Minha mãe sempre me dizia, seja elegante. Ela sofria para que eu não andasse por aí como uma estrela de cinema. E lá estava eu, posando para a revista do Mundo Elegante. Eu me vi onde eu vim e as roupas que eu vestia. E isso me fez rir. Ela é intelectual por formação, 5 anos de universidade estudando filologia, e anti-intelectual por opção. Ela tem um enorme apetite por prazer, né? Essa é uma descrição da revista Vogue, dada a Hanna Schygulla, né? Eu adorei essa descrição. A personagem é uma declaração impressionante sobre mulher, sexo e poder, né? Repercutindo sobre a Maria Brown. E aspas de novo para Hanna Schygulla. Sinto muito prazer em descobrir a estranheza de me transformar em outra coisa. Alternar entre ser apenas eu e então, e a Hanna Schygulla ri, né? Em algo que me parece bastante estranho, mas que sou eu. A crueldade de Maria Brown, por exemplo. Hanna gostou da oportunidade de interpretar. Aspas de novo para a Hanna. Interpretar algo mais cruel do que costumo fazer, de explorar mais os sentimentos cruéis que tenho. Encontrei os monstros que sou. Então, quero libertá-los também. Hanna Schygulla ri. Aspas de novo para ela. Quer dizer, não apenas guardá-los como uma festa secreta de Halloween só para mim. Então é melhor mostrá-los. O que está à mostra está quase desaparecendo. E ela dá sua risada alegre e contagiante. Eu acho esse um curioso retrato da Hanna Schygulla, né? Aparentemente uma descrição dela como essa pessoa sorridente, mas ao mesmo tempo é curioso esses choques culturais que há entre a cultura americana e a própria figura da Hanna Schygulla, né? Essa cultura alemã, essa cultura mais europeia. E a própria em relação, a impressão que ela tem com esse tipo de revista, né? Com esse tipo de matéria. E eu acho que fica curioso, até pensando nos outros artigos que eu coloquei aqui, no próprio sucesso em Cannes e tudo, como esse filme realmente foi um sucesso lá naquele ano e como talvez até essa própria matéria na Vogue, né, represente um pouco desse sucesso que foi não só no aspecto da cinefilia, no aspecto da figura do Fassbinder, mas na própria figura da Hanna Schygulla, né, como essa figura feminina, né. O próprio filme tem esse aspecto de talvez representar uma figura feminina forte, uma mulher forte, né. Eu acho que isso está presente também nessa repercussão que o filme teve na época. Esse aqui é o BAR, Bay Area Reporter, jornal ali de São Francisco, é a publicação LGBT mais longínqua de entretenimento, né? Eu não sabia disso, eu descobri enquanto eu gravava este ontem e hoje, mas a gente faz uma crítica curiosa aqui do Casamento de Maria Brown, né? De novo, a gente pensando nesse filme alemão que estava fazendo um grande sucesso internacional, como ele foi recebido nos Estados Unidos, né? E aqui tá uns certos destaques, né? É um filme europeu, exige um esforço mental muito maior para ser compreendido.
Casamento de Maria Braun, de Rainer Werner Fassbinder, é um filme denso, sombrio e satânico, que é ao mesmo tempo o seu mais acessível e o mais problemático. De novo, não é a primeira vez que a gente ouve que o filme é o mais acessível, mas é a primeira vez que a gente ouve que é o mais satânico. Quer dizer, que é satânico, né? Quase sempre fascinante, Maria Braun nos mantém presos à tela durante suas 2 horas de duração. Se nos sentimos exaustos ao final, é por causa do estilo hipnotizante do diretor, que nos faz trabalhar para acompanhar a história. Embora seja uma polêmica política alemã, grande parte da qual está além da compreensão do público americano, o filme ainda nos oferece muitas lições. O comentário sobre a natureza humana universal é óbvio ao longo do Casamento de Maria Braun. O fato de o filme ser uma comédia fica um pouco mais camuflado pela atmosfera sombria de sua mensagem. Mas é uma comédia do tipo mais negro, né? Comédia de humor negro. Grande parte do mérito disso se deve à sua abordagem crítica e à sua mensagem contundente. Ela combina a doçura de Munro e a firmeza e confiança de Dietrich. Fassbinder ainda não conquistou o público americano como um diretor de grande sucesso. Este filme deve mudar isso. Ele se comunica de forma cativante em vários níveis. Este é um filme que é verdadeiramente arte. Então a crítica aqui do Michael Laskin para BAR. E finalmente aqui a gente tem a Carrier do Cinema de 1980, de fevereiro. Na capa a gente já tem aqui o destaque para o Casamento de Maria Braun. E aqui a gente tem uma crítica sobre o filme. É um relato longo aqui, que basicamente traz a sinopse e uma análise sobre o filme, né? Eu vou destacar alguns trechos aqui, como esse aqui que relaciona Fassbinder com o Mizoguchi. Aqui, uma vida se reproduz, se reconduz ao mínimo, segundo a estrita necessidade de manter o seu princípio impessoal. Numa lógica gelada, um universo de dessubjetividade, um universo dessubjetivado da sobrevivência. Pela distribuição dos papéis, pelo jogo das entradas e saídas de cena. Este filme é muito próximo do universo fechado de Mizoguchi. No entanto, a cisão do sexo pelo dinheiro não se resolve da mesma forma. Se em Mizoguchi o sujeito é socialmente prisioneiro de seu sexo, Fassbinder, a inserção do sexo no econômico se traduz por sua indiferenciação pela perda da definição de seu lugar. Segue-se uma espécie de torpor geral, no qual os personagens se cruzam sem jamais verdadeiramente se encontrar. Uma fuga, uma esquiva uns dos outros, como se evoluíssem em espaços dissociados no interior de uma única cena. Uma impossibilidade de situá-los reciprocamente. A ambiguidade da imagem, dos sons tantos quanto das ligações. Cristaliza uma confusão dos lugares e das identidades. A oposição entre capital e trabalho é também um romance familiar. A família é uma sociedade anônima. Abre aspas, eu sou o Mata-Hari do milagre econômico, proclama Maria Braun. De tal modo, a inserção misteriosa de primeiros planos de objetos de consumo cotidiano, ao arrancá-los brutalmente de seu repouso tranquilo, desenha os contornos de um corpo ausente, exterior, um parceiro isolado. Pincéis de barbear, camisas, cigarros, batatas, uma fotografia, o rosto de Willy no lugar de Herman, exumações ou reaparições impensáveis, traços de uma cotidianidade passada ou por vir, mas num presente irreal. É também o silêncio desse apartamento vazio ocupado por Oswald, onde as capas parecem nunca ter sido tiradas dos móveis. A inquietante estranheza desses objetos reina sobre todo o cenário, sobre essas ruínas que são, ao mesmo tempo, sobrevivências das destruições da guerra e indícios de uma reconstrução urbana. As britadeiras atacam a pedra como o fogo das metralhadoras. Nada se parece mais com uma partida para a guerra ou com um carregamento de prisioneiros do que o retorno à paz dos soldados numa estação. A acumulação de bens atesta menos um progresso de tempo do que sua interrupção num ponto cego. Enfim, é um texto bem interessante, eu recomendo a leitura. A intenção aqui é mais trazer uma noção sobre ele, não trazer ele como um todo, até porque ficaria bastante longo, né? Mas enfim, essas são então as revistas da época e um pouco da repercussão do Maria Braun. É isso então, acho que já deu para ter um pouco da noção de como o Maria Braun foi recebido lá em 1979. É curioso perceber a questão do sucesso que ele teve, não só na Alemanha em si, né, como ele trouxe um certo otimismo para o cinema alemão, né, como um todo. Né, a gente está vivendo um pouco disso em relação a Ainda Estou Aqui, existe um certo otimismo em relação ao cinema nacional, a gente tem um agente secreto hoje, então talvez seja uma experiência semelhante com o que aconteceu lá em 79.
É interessante também notar essa questão desse sucesso internacional, nessa recepção americana do filme, e a própria relação com a figura da Hannah Shigula, né, e como a relação dela com Fassbinder era amplamente conhecida por todos, é sempre comentada nos diversos artigos que eu trouxe aqui, e também como ela se tornou uma figura, uma figura símbolo, né, a partir dessa personagem que ela fez da Maria Brown, né, e também eu acho curioso como o cinema do Fassbinder também estava associado com uma leitura do Bertolt Brecht, por exemplo, né? Então, essa é uma relação que já na época, ou até a partir dos anos 90, já se tinha sobre a obra dele. Como eu já citei também, já tinha em alguma medida feito adaptações do Brecht. Então acho que de fato ele utilizava dessa estética, o que permite esse tipo de leitura já na época, assim. Enfim, eu acho legal perceber como esse filme já na época teve um destaque em relação a críticas mais profundas sobre ele, em relação a críticas mais profundas sobre a obra do Fassbinder como um todo, e como de fato o Fassbinder sempre foi um diretor que já estava nas grandes discussões da cinefilia na época. É isso então, esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu pedi que você se inscreva no canal, deixe o like e comente o que você achou desse vídeo, se você assistiu o Casamento de Maria Brown, e comente sugestões de filmes para próximos episódios do Ontem e Hoje. É isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.